Vamos ver aqui. Ontem falei sobre a questão do agosto lilás, mostrei vários gráficos estatísticos. E aí a gente precisa trabalhar a questão de diagrama, tabelas e gráficos estatísticos. E aí eu trouxe hoje alguns diagramas, tá? Para mostrar para vocês o seguinte. Quando eu analiso um gráfico, tá? Eu estou ali analisando informações que eu recolhi de uma pesquisa que foi realizada sobre determinado tema. Então, por exemplo, aqui, isso aqui está em espanhol, mas dá para a gente entender. Ó, não sei se vocês estão vendo direitinho, tem umas letras pequenas, mas eu também não vou ler isso tudo, eu só quero dar uma ideia geral. Naturalismo e realismo em Latinoamérica, tá? Então, aqui, esse diagrama, ele está mostrando a questão do naturalismo e do realismo na América Latina. Aí ele vem aqui com ramificações. Então, ele coloca aqui 5 ramificações. Aqui em amarelo nós temos características do naturalismo e realismo. Aqui, a questão do realismo, naturalismo, contexto histórico, temas, tá? E aí, essas ramificações, elas se ramificam mais ainda. Quando eu falo em características, vem denúncia social, linguagem coloquial, descrição detalhada, entorno natural, movimentos literários. Quando eu venho para temas, tem revolução, aqui tem luta indígena, aí eu não sei o que esse luta significa, tá? Paisagem, aqui tem malas condições laborais, quer dizer, más condições de laboratório, né? Alguma coisa assim. Mas eu tô querendo mostrar que isso aqui seria o quê, gente? Se eu queria fazer uma pesquisa estatística sobre naturalismo e realismo, o que eu preciso ver primeiro? Eu preciso pensar no tema e ver desse tema o que eu preciso estudar dentro dele. E aí eu vou elencando, eu preciso estudar isso, isso, isso. E vou procurando textos, ou em livros, ou na internet, no Google Escola, tá? Que é onde tem informações mais confiáveis, tá? São textos tirados de artigos, de dissertações de mestrado, de teses de doutorado e de livros, tá? Então, eu vou procurar informações aí. Então, eu vou fazer leituras, eu vou escrever e eu vou tirando os principais pontos. E desses pontos, eu vou construir o meu questionário para poder aplicar esse questionário a um grupo de pessoas que eu vou selecionar. E aí, a partir dessas informações, eu vou construir tabela, e da tabela eu vou construir os gráficos. Então, vou mostrar outra aqui. Também está em espanhol. E ele começa aqui, né, com o centro dizendo Lei de Criação dos Serviços de Renda Interna. Aí ele se ramifica. Aqui tem administração e funções, Comitê de Política Tributária, natureza e fins eu já não sei, tá? Faculdades, eu não sei exatamente o que quer dizer essa questão de faculdades aqui, deixa eu aceitar aqui rapidinho. Lucas. Se conseguisse ler o que está ali, eu saberia o que é faculdades. Vamos ver aqui, faculdades. Executar a política tributária aprovada por lei presidencial da República. Conceder e resolver as petições e tal. É como se fossem objetivos, porque é estabelecer e manter o sistema e tal, como se fossem objetivos. Comitê de Política Tributária, aí as leis que
SRI, que eu não sei o que significa, mas eu tô querendo mostrar o quê? Eu tinha um tema central desse tema, aí eu vou puxando aqui, então, dentro desse tema eu preciso ver isso, 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 isso. Quando eu vou ler isso, aí eu vejo que tem essa outra coisinha, aí vem para quesitos, tal, tal. Aqui, em relação, deixa eu ver aqui, ver qual é o central. Ó, Luca dorme, o no status Marco está com febre, a lâmpada é acesa. É porque eu não achei nenhum em português, tá, gente? Aí o espanhol dá para desenrolar. Então, aqui ele está mostrando azione, quer dizer, algumas ações. Então, Boa noite, professora. boa noite. Aí tem Luca dorme, Marco está com febre, a lâmpada é acesa, enfim. Mas ele está conjugando verbos. Então, Luca dorme. Uno stato. Marco a la febre. Quer dizer, um stato, quer dizer, um estado, tá? Um modo de ser, né? Então, uma situação. La lâmpada é acesa, tá? La le personare c'è sono, né? Tá, sono, certo? Aqui formando soltar, quer dizer, aqui algum esporte. Mas, enfim, voltar aqui com vocês. Deu para entender aí a função de um diagrama numa estatística? Vou voltar aqui para vocês falarem. Deu ou não? Sim. Pronto. Vamos supor que eu fosse falar sobre. Diga um tema aí para a gente pensar. Eita. Diga um tema aí para a gente pensar. Depois eu vou fazer a chamada, viu, gente? Não saiam não, até que eu faça, porque eu já tinha anotado alguns, mas entraram outros, e aí eu não sei se eu peguei todos que entraram. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Digam aí. Boa noite. Digam aí exemplos de algum assunto. Pronto, ontem a gente estava falando sobre a mulher, não foi? Questão da violência contra a mulher. Então, bora pegar esse tema, que está fresquinho na memória. Eu poderia colocar aqui simplesmente mulher. Em relação à mulher, o que, é que eu posso trabalhar? Eu posso trabalhar a questão da maturidade, a questão profissional, a questão familiar, a questão psicológica. Aí eu venho, aí dentro da questão psicológica, aí vamos lá. Aí vem a questão do individual de se sentir bem, buscar ajuda. Aí vem a questão da violência psicológica, e vem outras ramificações aqui. Pode vir a questão de traumas existenciais desde a fase de criança. Aí quando eu falo em Jennifer Germán, aí quando eu falo sobre tá isso, sobre profissões, aí vamos lá. Aí dentro de profissões tem as profissões mais comuns, né, referente à mulher, tem as profissões que estão se expandindo em relação ao contexto da mulher exercendo, e tem as profissões que são mais assim, raro ter mulher nela. Então, assim, a gente. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? A gente vai ramificando. Então, a gente faz o estudo inicial disso, aí eu vou expandindo, e depois o que, que eu faço? Eu vou focar num ponto. Então, assim, ontem a gente estava falando de violência contra a mulher.
E nessas ramificações, quando a gente vai estudando, a gente tem a questão da violência. Aí a gente viu lá violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial, violência. Tem vários tipos de violência lá no gráfico que eu mostrei para vocês ontem. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, que o diagrama, ele serve para a gente iniciar uma pesquisa, para a gente poder ler, para a gente poder se inteirar do conteúdo, para a gente poder organizar as ideias, para depois de fazer a pesquisa, em cima disso aqui, a gente vai montar o questionário, que a gente vai querer ver desses pontos algumas informações, e a partir disso, dessa coleta de informações, como é a pesquisa estatística, em cima de questionários, então a gente vai montar, vai organizar tudo em tabela, e dessa tabela vai transportar para um gráfico. Vamos pensar numa pesquisa simples aqui. Eu vou abrir o Paint aqui para ver se dá tempo. A gente tem aula amanhã, não tem? Eu vou pesquisar aqui outra coisa. Espera um pouquinho. Eu não vou a Paint porque não vai dar tempo. Já são 7h08, daqui a pouquinho eu já vou ter que fazer chamada. Vou colocar aqui tabela estatística. Imagens. Vou pegar esse aqui. Deixa eu aumentar o zoom aqui para ficar melhor vocês verem. Ó, isso é uma tabela. Então, nessa tabela, a gente está vendo que está se falando de salários de alguns funcionários de determinada empresa, tá? E aqui ele está dizendo que tem 10 funcionários que recebem R$ 500 cada um, 5 que recebem R$ 1.000 cada um, 6 recebem R$ 1.500 cada um, 15 recebem R$ 2.000 cada um, 8 recebem R$ 5.000 cada um e 2 recebem R$ 10.000 cada um. O que a gente deduz aí? Tem aqui profissões mais elevadas, como se fosse, talvez, gerente, diretor, determinado departamento. Tem aqui 5.000, talvez sejam funções mais específicas de algumas profissões mais, como talvez arquiteto, engenheiro, algo mais assim. Aqui poderia ser algumas formações mais específicas, mas não tão fortes. E aqui seria mais como se fosse, tipo, operadores de máquina, coisa do tipo, tá? Aqui chefes de setor, encarregados, enfim. Então, a Bela, veja, aqui tá vendo que a gente fez uma pesquisa numa fábrica, vendo talvez as condições de trabalho, e aí dentro disso tudo que foi estudado, que foi pesquisado, lá as condições mais da empresa, e aí teve um ponto que se considerou analisar os salários dos trabalhadores, desses funcionários. E aí se teve essas respostas. Então, fulano respondeu isso, não. Quando você vai organizar, aí você vê que 10 pessoas responderam que era 500, 5 pessoas responderam que era 1.000. Então, a gente aqui organizou em tabela. Dessa tabela, aí a gente constrói o gráfico, tá?
Eu não sei se dá tempo, mas deixa eu anotar aqui, porque como é pequenininha, deixa eu ver se dá. Eu vou abrir aqui o Excel. Aliás, eu vou abrir o Word mesmo, para vocês verem que no Word. Não, eu tenho que abrir o Excel, porque no Word ele vai abrir outra aba, eu não sei se vocês vão ver. Mas eu vou tentar qualquer coisa um print, se não der, e amanhã eu mostro. Enquanto ele abre, deixa eu ir copiando aqui. 1005, 1500, 6, 2015, 5000, 8, 10.000, 2. Deixa eu ver se alguém quer falar aqui, que acho que tem um barulhinho. Alguém falou no chat. Ok, David. David Lucas. Jennifer Soares entrou também. Sandra Vaz não tem. Maria de Socorro, João Victor, Débora, Lucas, Alexandre. Não anotei. Maria de Lourdes. Jennifer Germano. Depois eu vejo. Esse não estou na tela, depois tem mais. Sim, gente. Deixa eu ver se já abriu aqui, tá? Porque eu pedi para abrir. Não abriu ainda. Aí deixa eu parar de colocar. Logo que eu vou ter que compartilhar. Eu já anotei aqui no meu caderno as informações que eu queria. Pronto, aí vou. Vou ter um tema aqui. Pesquisa. Estatística. Funcionários de uma empresa. Então, bora lá. Deixa eu aqui compartilhar com vocês esse documento agora, para a gente finalizar. Veja, daquela última lá, aí eu vou colocar aqui, inserir. Para vocês verem que não é difícil, é fácil, tá? É bem facinho. Vocês já estão vendo a tela do Word? Sim. Aí, quando eu cliquei aqui em inserir, aí eu venho tabela, tá? Mas eu não quero colocar uma tabela. Se eu quisesse, eu ia criar tabela. Mas eu já quero criar um gráfico. Então, eu vou clicar aqui em gráfico. Ele abriu uma janela, não sei se vocês estão vendo essa janela, que tem tipos de gráfico para eu escolher. Aí eu vou colocar aqui um gráfico de barras verticais, que eu gosto. É um gráfico simples, tá? Ele vai aparecer aqui uma tabela agora para eu preencher. No Word mesmo, ele vai aparecer uma tabela.
Ai, ai. Tá rodando aqui, viu, pessoal? Abriu. Ó, já abriu aqui um gráfico, tá? Tá vendo como é simples? Aí ele abre aqui uma tabela para mim. Aí tem categoria, é o que aparece aqui embaixo, tá? E aqui é a série 1, 2, 3. Eu não vou querer série, porque o que eu tô tratando aqui só é um valor, tá? Então, série 2 e 3 eu não vou ter. Então, isso aqui, deleta. Pronto, não apareceu mais. Categoria 1, vamos supor que aqui eu tô vendo a questão do salário de R$ 500. Então, o valor que eu tenho aqui, 500 são 10 pessoas com 500. Pronto, agora ele travou ali. Aí eu tenho pessoas com 1.000, aí tenho com 1.500, aí tenho com 2.000, tenho com 5.000 e tenho com 10.000, tá? E aqui eu tenho a frequência com que isso acontece. A frequência é a quantidade de pessoas que disse que era 500, então 10 pessoas. Aí embaixo, a quantidade de pessoas que disse que era 1.000, que foram 5. Aí aqui, a quantidade de pessoas que disse que era 1.500, 6. A quantidade de pessoas que disse que recebia 2.000, 15. A quantidade de pessoas que disse que ganhava 5.000, 8. E a quantidade de pessoas que disse que ganhava 10.000, 12. Não, desculpa, 2. Então, gente, quando eu digitei aqui, que eu posso até fechar essa janelinha já. Eu não sei nem se vocês estavam vendo a janelinha, porque ele abriu uma janelinha do Excel aqui. Não sei se vocês conseguiram ver ela. Mas aí, quando eu digito os dados, ó, apareceu aqui, ó. Veja. Então, onde é que eu tenho o maior número de pessoas? Eu conseguiria ver isso na tabela. Né? No caso, 15 pessoas aqui, ó. Quando eu clico aqui, aparece 15 pessoas. Qual é o salário que menos pessoas compartilham desse valor? 10.000, porque é apenas 2 pessoas, né? Então, aqui eu poderia colocar um título para esse gráfico, tá? Que isso aqui é o que está escrito normalmente. Então, eu colocaria comparação dos salários. Eu vou tirar essa palavra comparação. Vou colocar salários dos funcionários de uma empresa. Tá? Aí aqui eu posso optar de colocar, tipo, a coluna. Tá bom. Aqui eu posso tirar essa coluna 1 e 2, que eu não tenho, tá? Então, eu posso tirar, por exemplo, onde é que eu edito ela aqui? Essa aqui eu vou tirar. Essa aqui eu vou tirar. Só tem a série 1. A série 1, no caso, ela é o quê? Ela é o salário, tá? Então, eu posso editar isso. Bem, eu posso deixar a série 1, eu posso, tipo, tirar isso também, porque eu não tô com série nenhuma, certo? Então, vejam que eu tenho isso aqui. O que eu poderia ter mais aqui? Eu poderia ter a fonte e o ano da pesquisa. O ano eu posso colocar aqui. Então, salário de uma empresa em junho, em setembro de 2021, tá? Então, ficou a informação. E aí, a fonte.
fonte, é, poder ser informação lá da própria empresa, ou que eu peguei numa revista, enfim, tá? Mas aqui a tabela não é difícil de fazer. Ok, pessoal? Então, montamos aqui uma tabela. Vou voltar com vocês aqui para poder fazer a chamada e a gente parar, que eu vou dar aula no primeiro agora. E vocês vão para outra aula, certo? Deixa eu parar a gravação. Deixa eu parar de compartilhar também. Eita, apertei errado, ó, já ia encerrando a chamada. Aí é aquele mesmo processo, gente. Quem eu for chamando, pode ir saindo e indo para outra aula, certo? Deixa eu tirar aqui. Opa. Interromper a gravação. Interromper a gravação. Interromper a gravação. Aí.